Olá, alunos! Voltamos para dar continuidade com a nossa aula sobre Develop, utilizando aí um pouco, trabalhando um pouco com inteligência artificial, mais especificamente utilizando o algoritmo da Sentinela. Na última aula nós fizemos melhorias em relação ao movimento dos objetos na cena, para deixar o movimento mais agradável e evitar aí alguns problemas de movimentação e validação aí durante esses movimentos. Nesta aula agora eu vou ensinar para vocês como utilizar o Raycast, que é um tipo também de colisão que a gente pode estar utilizando para poder testar aí objetos. Então eu vou fechar aqui esse jogo, tá? Que é o que estava sendo testado aqui, e vou criar aqui uma nova cena. Na verdade eu vou copiar a cena já existente, pois eu vou aproveitar alguns códigos e realizar aí algumas modificações. Então o que nós vamos fazer? Eu vou copiar essa cena, copiar, e vamos colar. Eu vou renomear essa minha cena aqui para Raycast. Raycast. Apaga aqui o número 2. Pronto. Vamos dar um duplo clique e abrir a cena. Opa. Fechar aqui. Fechar isso aqui e abrir novamente. Então, o que eu vou fazer aqui para não confundir com o Point to Inside? Eu vou trocar aqui, na verdade, as posições dos objetos, só para poder ficar diferente e a gente não ter problemas aí de estar alterando a cena errada. Vou colocar aqui esses dois objetos aqui. Aqui embaixo vou fazer isso aqui. Não, vou copiar aqui essa plataforma, vou colocar aqui e vou trazer esse cara para cá. Pronto, tá diferente aí, só para a gente não confundir com a outra cena. Então vamos abrir aqui a guia de eventos e vamos utilizar agora o Raycast. O Raycast ele é um tipo de função, vamos clicar aqui, que permite testar. Na verdade ele vai traçar um raio, né, uma linha entre o ponto de origem e o ponto de destino, e vai retornar a interseção desses pontos. Por exemplo, eu estou aqui com o pente aberto, eu tenho aqui o meu objeto, tá? Então eu tenho o meu objeto alvo. Vamos colocar esse outro quadrado aqui. Então o que vai acontecer? Quando eu vou pegar aqui a partir do ponto de origem, vou pegar aqui uma linha vermelha, ele vai traçar uma linha até esse outro objeto, desde que eu coloque aqui o ponto de destino que eu quero nesse objeto, ou qualquer outro ponto. Então esse ponto aqui vai ser aonde que pode ocorrer alguma colisão. Então essa trajetória vai ser utilizada para o Raycast buscar a interseção, a colisão com os objetos que você definir. Então aqui, se eu quero traçar um determinado até um outro objeto, ele vai fazer a colisão, vai testar aqui a colisão com os demais objetos que estiver na cena. Então essa linha aqui, ele vai sair retornando a interseções que houver colisão nessa trajetória. Então a trajetória da linha pode ser na diagonal, pode ser no sentido oposto, vai depender muito da forma como você está colocando o destino, o ponto de origem e destino do seu objeto. Então você pode colocar aí como você quiser. Só que neste caso eu vou utilizar uma linha reta, pois eu quero verificar se esse meu objeto está sobre a plataforma. Como nós fizemos com o Point to Inside, nós vamos fazer com o Raycast. Nós temos aqui o nosso objeto, nós temos aqui a nossa plataforma. Eu vou colocar aqui, vamos pegar aqui um outro quadrado e vamos traçar aqui a plataforma. Aqui, Então o que vai acontecer? Então esse meu objeto, eu vou traçar, a gente vai traçar uma linha aqui do ponto de origem dele até aqui, tá? Essa minha interseção, que vai ser aqui, que eu vou estar
realizando o teste, então essa aqui que vai ser a minha interseção dessa linha. Eu vou descer aqui o meu y, tá? Vou partir aqui do ponto de origem do x até um ponto de destino do x, que vai traçar aqui uma linha, que a gente não enxerga essa linha, tá? Então essa linha é onde que vai ser realizado o teste para poder verificar se o meu objeto está sobre a plataforma ou não. Então vai depender da direção que esse meu objeto está olhando, que pode ser tanto para a esquerda ou para a direita. Só que aqui nesse caso não vai ser exatamente o que eu vou estar traçando aqui sobre o objeto. Essa linha vai ficar mais ou menos aqui, a quantidade de pixel que eu estiver informando, ou para cá, dentro dessa plataforma. Então vamos fechar aqui e vamos continuar utilizando aqui o Raycast. Vejam só que o Raycast ele tem duas versões, que é o Raycast to Position, que é bem similar ao Point Inside Object, só que nós vamos utilizar primeiro aqui o Raycast. Então, o que nós devemos saber aqui? Nós precisamos saber com qual objeto que eu vou realizar a minha colisão, que neste caso aqui vai ser o chão, tá? Com quem que eu quero verificar essa minha interseção. Aqui seria o ponto de origem desse meu objeto, que eu vou estar considerando aqui o x. O y, eu vou descer esse meu y, tá? Pois eu quero que ele verifique abaixo do meu objeto. Vamos lembrar que o nosso objeto, o ponto de origem dele está aqui em cima. Então, se eu quero verificar se algo está abaixo dele, eu tenho que descer esse meu ponto de origem aqui. Nesse caso, descendo aqui as coordenadas x e y. E também, se eu quero testar algo que está à frente do meu objeto, então eu tenho que também movimentar esse meu ponto x para cá. Então, eu vou movimentar tanto o meu ponto x quanto o meu ponto y. Se eu não movimentar o meu ponto x, eu tenho que colocar valores diferentes em relação à direção que eu quero estar testando. Então, vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui o Raycast, o chão. Vou movimentar esse meu ponto x de origem, que seria a origem desse meu objeto, que ele está posição x e y dele dentro da cena. Eu vou colocar aqui mais 64. Por que eu vou colocar mais 64? Pois existe um outro campo aqui que vai me dizer qual que é a distância desse meu raio, ou seja, da linha imaginária que ele vai estar traçando. Então, eu vou colocar aqui mais 64 para que essa minha linha imaginária que eu vou estar traçando fique na frente do meu player. Tá? E vou descer aqui mais 66. Ou seja, ele vai descer 66 pixels em relação ao objeto. Lembrando que a altura do meu player ele tem 64 pixels de altura e 64 pixels de largura. E aqui eu estou colocando 2 pixels abaixo. Aqui vai ser o ângulo desse meu raio. Só que nesse caso, como eu vou estar comparando uma linha reta, eu vou utilizar o ângulo que esse meu player está se movimentando. Então eu vou colocar assim, ó, inimigo ponto direction. Essa função direction, ela retorna aí o ângulo que esse meu inimigo está se movimentando, que esse meu objeto está se movimentando dentro da cena. Então, ele vai estar de acordo com a direção do ângulo em graus, esse valor vai estar retornando para mim. Tá? E aqui vai ser qual que vai ser a distância máxima desse raio. Eu vou colocar aqui 10 pixels à frente desse meu objeto, que é o tanto de distância em pixels que esse meu raio vai estar na cena. E vou retornar aqui também, eu devo definir aqui quais que são as variáveis que vai armazenar a interseção desse meu objeto. Aqui a gente não vai utilizar essas variáveis, mas eu tenho que declarar elas para o uso do Raycast. Então eu vou colocar aqui, vou clicar aqui, adicionar, e eu vou chamar essa variável de intersecão, tá? X. Opa, vamos adicionar aqui mais outra, e intersecão Y. Aqui X e
Opa, não foi não? Intersecão Y. Vamos escrever aqui. Beleza. Dá OK. Vamos verificar aqui se está tudo correto. Beleza, sem nenhum erro. Beleza. Agora vamos fazer com a esquerda. Com a esquerda também vai ser o mesmo procedimento. Só que, como o ponto de origem do meu objeto é nessa parte superior aqui, ó, opa, vai ser aqui, então eu não vou movimentar meu X, pois o meu X já vai estar na posição correta, pois quando a minha imagem virar, esse ponto de origem do meu objeto ainda vai permanecer aqui. Então por isso que eu não vou movimentar, nesse caso, o meu X, somente o meu Y. Então vamos voltar aqui. Vamos mudar aqui para Raycast. Vou tirar esse valor aqui. Vou colocar aqui, deixar aqui a posição do Y para mais 66. E vamos colocar aqui o valor da direção. Inimigo.direction, que é uma função também. Qual que é a distância máxima desse raio? Como eu estou indo para a esquerda, então eu tenho que subtrair o tamanho desse meu raio. Então vou colocar aqui menos 10, que seria subtraindo aí a distância em pixels. Ou seja, se o meu inimigo está na posição x 64, então se eu diminuir mais 10, então a distância desse meu raio vai para 54 pixels, ou seja, até onde que ele vai estar colocando essa distância. Então, por isso que eu coloco aqui menos 10, para ele poder diminuir o valor do x, para ele poder colocar aí o limite desse meu raio. Eu vou utilizar aqui intersecão x, intersecão y. Vamos dar OK. Aqui eu não vou, por enquanto eu não vou mudar nada, e vamos executar. Então, vejam só que utilizando o Raycast funcionou perfeitamente aí o movimento do objeto. Então, mas tem um outro detalhe aqui, ó, que eu vou mudar. Esse detalhe aqui não funciona com point inside to object. Eu não sei porque essa alteração que eu vou fazer aqui não funciona com ele, tá? Mas com o Raycast ele funciona. Ao invés de eu testar se meu inimigo está colidindo com o chão, eu vou fazer a seguinte mudança. Eu vou verificar se ele está no chão, tá? Então aqui eu vou selecionar aqui, ó, Is on Floor. Vamos dar aqui um duplo clique nessa opção, tá? Dá um duplo clique aqui, verifica que se ele alterou aqui para Platform Object e aqui está como inimigo. Vamos dar OK. Essa mudança para Is on Floor foi simplesmente para colocar aqui no nosso algoritmo, fazendo com que o inimigo se mova somente se ele estiver sobre o chão, não se ele estiver colidindo com o chão, pois com o chão aqui ele pode estar colidindo acima dele, na esquerda ou direita. Então, no nosso caso aqui, para poder ficar um pouco mais claro, se eu quero que o meu inimigo se mova na plataforma da esquerda para a direita, então eu quero que ele somente se mova se ele estiver sobre o chão que ele estivesse se movimentando. Então, esse Is on Floor aqui, no caso aqui a pergunta, o teste lógico, ele é mais interessante de ser utilizado. Então, detalhe também, conforme eu falei, esse Is on Floor aqui, eu não sei porque ele não funciona em conjunto com a função Point Inside to Object, que a gente utilizou nas aulas passadas. E um outro detalhe que eu quero alterar também, ao invés de eu colocar aqui 64 na mudança do ponto de origem do raio, eu vou colocar aqui 66. Vou colocar 2 pixels à frente. E aí ele vai, ao invés de ele começar exatamente na frente, na linha ali, na largura do nosso objeto, eu vou colocar aqui para ele poder começar a 2 pixels à frente dele, somente para a gente poder ter uma garantia que esse meu inimigo não vai chegar exatamente ali na beirada. E vou colocar aqui mais 12, tá? Aumentando aí mais 2 pixels também na largura do meu raio.
na largura, no comprimento aí do meu raio. Na esquerda também eu vou fazer a mesma coisa, a distância aqui do raio vou colocar 12 e também tenho que colocar aqui menos 2, pois já que eu estou indo para a esquerda, então esse meu raio, esse meu ponto de origem do meu raio também tem que começar um pouco à frente do meu objeto, que seria aqui menos 2 pixels, ou seja, se ele está a 64 pixels, então o ponto de origem desse meu raio vai ser a 50 não, vai ser a 62, tá? Então, se ele está a 64, vai estar a 62 pixels de distância. Então, é isso aí, vamos dar OK, vamos executar e vamos verificar como é que ficou. Então, vejam só que o movimento está funcionando perfeitamente aí, utilizando aí o Raycast. Então, essa aqui é a outra alternativa que nós podemos fazer o nosso algoritmo da Sentinela. O Raycast também tem muitas outras possibilidades também, além de fazer este algoritmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curtam o vídeo aí, compartilhem, deixem aí suas dúvidas aí nos comentários. E até a próxima aula e um grande abraço.